Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos. Que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o nosso entendimento, a nossa meditação na sua palavra, para que nós venhamos ter consciência da vontade de Deus para nossas vidas. Sabe que Deus fala através da sua palavra. E através da sua palavra inspirada, nós temos a convicção do que é a vontade dele. Não só a convicção, mas nós temos a coragem, que é a fé, a coragem de executar, de fazer aquilo que nós temos que fazer e não podemos esperar que ninguém faça por nós. Então, a fé é pessoal, é individual. E quando a pessoa recebe a palavra de Deus, ela crê. Uma vez que ela crê, na mesma hora, ela vai colocar em prática, porque ela creu. Ela acreditou. É como o casamento. Você acredita numa pessoa, você entrega a sua vida para ela. É assim que funciona, não é? A mesma coisa. Você crê na terra, você crê na semente, então você planta a semente na terra e a semente vai frutificar, porque você creu. Então, a crença não é uma coisa teórica, como muitos acreditam, muitas pessoas. Aliás, esse é o grande problema da religião. As religiões impõem regras, obrigações, normas. As religiões fazem com que os religiosos fiquem dependentes dela, da religião. E aí, as pessoas levam a vida toda na religião e continuam vivendo a mesma coisa que quando começou, quando era jovem. Então, é bom que você, amiga e amigo, entenda que Deus é palavra. Deus é a palavra viva. E o que ele fala acontece. Quer você creia ou não, quer você goste ou não. Ele falou, vai acontecer. Tem que acontecer. Porque ele é a palavra. Ele diz na sua palavra, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Quando a pessoa usa a palavra de Deus, abraça a palavra de Deus, faz aliança com a palavra de Deus e pratica, obedece, então ela tem o direito de chegar diante de Deus e cobrar dele o cumprimento daquela promessa. Por exemplo, eu quero falar isso porque eu vi um testemunho, aliás, um testemunho, uma pessoa, não é testemunho, mas é um gemido. Eu senti o gemido dessa criatura, porque um dia eu tive também esse gemido, esse murmúrio. Desculpa, esse gemido, não é murmúrio. Mas eu reclamei. Eu estava tão desesperado que eu reclamei. Eu falei com Deus. Eu fui ousado. Eu estava numa situação tão crítica que eu fiz uma prova com Deus. E foi com respeito justamente à parte econômica. Eu vi um texto aí
de uma pessoa dizendo, olha, bispo, eu sou dizimista, ofertante, etc., mas eu estou apertado, eu estou devendo, eu estou encalacrada de dívida, eu estou desesperada, enfim. Ora por mim. Presta atenção, amiga e amigo. Vou dizer para você uma coisa. Quando a gente está em Jesus e Jesus está em nós, isto é, quando a gente está de acordo com a palavra de Jesus e a palavra de Jesus está em nós, Deus, na pessoa do Espírito Santo, nos dá coragem, que é a fé. Ele nos dá uma fé corajosa para fazer prova com Ele, com Deus. Então, a gente não pode ficar esperando que outros venham resolver o nosso problema. Nós temos que tomar atitude. Se a palavra dele está em nós e nós estamos nela, então tem que acontecer. E nós não podemos ficar na dependência de terceiros. Nós temos que depender de nós mesmos, sobretudo de Deus. Jesus disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Então, essa criatura pedindo ajuda, essa pessoa que faz parte aqui do Instagram, ela pede ajuda. Ó, bispo, ora por mim e tal. Minha filha, eu quero dizer para você que a ajuda que eu posso lhe dar é a ajuda que eu recebi também de Deus. É que no dia em que eu estive no desespero econômico, eu apelei, eu chamei a Esther, nós demos as mãos, nos ajoelhamos, e a palavra de Deus estava aberta na cama, ela de um lado e eu de outro. Então eu orei, eu falei com Deus, mas eu falei revoltado, eu falei de forma até estúpida, ignorante, mas é que eu estava muito humilhado, muito, muito, muito. Eu estava mesmo muito para baixo. Foi uma experiência que eu tive. E Deus, graças a Deus, aleluia, Ele permite que nós enfrentemos problemas, dificuldades, situações difíceis, dificílimas, para que nós venhamos aprender viver em comunhão com Ele. É isso aí. Ele quer que nós dependamos dele. Ele quer que você, eu, nós todos venhamos viver na dependência dele. Ele é pai, eu sou filho. Se eu sou filho, então eu tenho o direito de entrar na presença dele a hora que eu quiser, qualquer que seja o dia, independentemente de qualquer coisa. Ele espera que diante daquela situação crítica eu venha chegar diante dele e reclamar ou cobrar dele as suas promessas. É isso que nós encontramos no livro de Malaquias. Vou colocar aqui o texto para você ler comigo. Aí escrito. Ele diz para o seu povo, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto.
Quer dizer, eu fico pensando assim, veja comigo, amiga e amigo, vamos meditar aqui. Primeiro Deus fala, trazei todas as pessoas, os dízimos à casa do tesouro. Primeira coisa, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. E depois, ficar esperando, aguardai, fique quieto. Não, está aqui escrito. E depois, fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Quer dizer, eu não posso, pura e simplesmente, trazer os dízimos, as primícias à casa do Senhor e ficar aguardando simplesmente que as bênçãos venham como chuva. Ele diz para mim também prová-lo. É o que eu entendo aqui, é o que eu compreendo, é a minha interpretação. Essa minha interpretação eu aplico na minha vida, eu apliquei na minha vida. Eu cobrei de Deus. E eu cobrei de forma bem revoltada, mas estava bem revoltado mesmo. Porque eu não tinha um centavo para deixar em casa, para comprar, para fazer compras. Um centavo. Eu só tinha algumas moedas que eram a conta da passagem de ida para o meu trabalho. Eu não tinha nem dinheiro para voltar para casa. Mas eu tinha certeza que eu iria me virar lá no meu trabalho, ia dar um jeito, arranjar emprestado, alguma coisa, eu viria para casa. Mas eu não sabia que tinha que trazer dinheiro para fazer compra, para a gente comer. Para comer. A Esther queria fazer a feira na sexta-feira e não tinha nada para deixar para ela. Eu não sugeri pedir emprestado ou pedir emprestado aos familiares dela ou os meus. Nada disso. Não é que fôssemos orgulhosos, não, de forma nenhuma. Mas é que nós vivíamos na fé. Nós críamos em Deus, nós críamos nessa palavra. Então, se eu estou com um problema, se eu creio nessa palavra, a palavra de Deus, eu vou buscar em Deus o resultado. Eu vou lá cobrar dele aquilo que ele prometeu. Porque não é justo que eu seja fiel nos dízimos e nas ofertas e esteja nessa situação. Eu falei isso com ele. E eu disse mais. Na oração, eu não me esqueço. Eu disse, Senhor, eu vejo os pastores, eu era um membro da igreja, de uma igreja. Eu vejo os pastores pregando, dizendo que o Senhor abriria as janelas dos céus e derramaria bênçãos sem medida. Mas eu nunca vi um pastor nessa situação. Eu nunca vi. Eles pregam isso, mas eu não tenho visto. Só me perdoe se eu falo assim, se o pastor não vê isso, eu fico imaginando que muito menos os membros. Mas eu falei assim, e eu falei revoltado. E foi fazendo essa prova, eu abri a Bíblia, nesse texto, exatamente nessa página aí, coloquei o dedo nesse texto e falei, Senhor, quem falou essas palavras? Foi o Senhor ou foram os religiosos naquela altura? Ou foram os filósofos? Ou foram os homens? Quem prometeu? Quem prometeu isso? Foi o homem ou foi Deus? Se foi o homem, eu não posso esperar dele, eu não posso cobrar dele. Mas se foi o Senhor, eu estou aqui para cobrar de ti o que o Senhor prometeu.
E o que aconteceu, minha amiga? Isso aconteceu numa noite de quinta-feira. E nós fomos dormir depois. E no dia seguinte eu levantei e fui para o trabalho. E quando eu voltei, eu voltei feliz da vida. Porque Deus me respondeu de forma extraordinária, magnífica. E desde aquele dia, nunca mais eu tive problema econômico. Nunca mais. Inclusive, eu estava até em falta com os dízimos, estavam atrasados, porque não tinha aquela concepção de os dízimos são as primícias. Eu achava que pagava os dízimos, que dava os dízimos, podia pagar as minhas despesas e depois pagar o dízimo. E eu estava atrasado 3 meses com os dízimos. Mas eu estava cobrando Deus. Olha só que audácia, que injustiça. Mas Ele é Pai. Ele é o meu Pai. E se eu estou nele e ele está em mim, então tem que haver resposta. Eu não fui pedir favores a ninguém, eu fui a ele. E você, amiga e amigo, que está passando por essa situação, você tem o direito de cobrar de Deus. Não cobre do pastor, não, porque o pastor não te prometeu nada. O pastor ensina o que está escrito. O pastor deve viver e ensinar aquilo que vive para você. Mas quem prometeu não é o pastor, quem promete não é o pastor, não é o bispo, não é a igreja, não é a religião, é o próprio Deus. Ele mesmo fala, trazei todas as pessoas. Está se referindo a qualquer pessoa, seja religiosa ou não. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro era uma casa grande que ficava ao lado do templo que Salomão havia erguido. Então a casa era grande, muito grande, para receber o que o povo de Israel tinha, que era, às vezes vinha com animais, vinha com ouro, prata e coisas mais, enfim, tinha que ser uma casa grande, um tesouro. A casa do tesouro devia ser uma coisa muito grande, para que houvesse mantimento na casa do nosso Senhor. Aí, depois, fazei prova de mim nisto. Fazei prova de mim nisto. Fazei prova com respeito a isso, essa situação econômica. Então, você que está me assistindo nesse momento, você tem que tomar uma decisão e não pode ficar esperando por ninguém. Você tem que esperar por Deus. E você é que tem que fazer a sua parte. Você fez a sua parte. Trouxe os dízimos. Você tem sido fiel nos dízimos, nas ofertas. Mas você está passando privações, isso não é normal. Isso não é justo. Então você tem a obrigação de cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Eu sei que muitas pessoas... Dá licença um instantinho. Muitas pessoas, colegas, pastores, me criticam porque eu uso esse termo cobrar de Deus. Quem sou eu? Quem é você para cobrar de Deus? Eu sou um filho. Eu não sou um bastardo. Eu não sou um estranho. Eu sou filho e eu creio e vou crer nessa palavra até a morte. Então, por conta disso, eu também tenho direitos e privilégios. Por isso que Deus nos convida a prová-lo.
Ele manda provar, ele nem convida. Fazei prova de mim nisto. Ora, minha amiga, meu amigo, qualquer que seja a sua situação econômica, por pior que seja, você não está vivendo numa situação pior do que eu enfrentei. E eu posso lhe garantir isso. Eu posso lhe garantir isso, e a Esther é minha testemunha. E Deus respondeu no dia seguinte. Eu fiz essa oração numa quinta-feira à noite, quando foi na sexta-feira, que eu fui trabalhar por volta do meio-dia. Por volta do meio-dia, 1 hora a mais, ou 1 hora a menos, por aí. O dia pino, Deus me respondeu. E quando eu cheguei a casa, eu cheguei cheio de bolsas de comida e condições econômicas. E resolvi meus problemas. Fui no escritório da igreja, fui lá devolver os dízimos dos meses atrasados, eu acertei minha vida. E desde aquele dia, nunca mais faltou nada na minha casa. Nunca mais. E isso aconteceu porque eu fui cobrar de Deus a sua promessa. Eu bati, eu coloquei o dedo nesse texto e disse: Senhor, quem disse isso? Foi os homens ou foi o Senhor? É o Senhor mesmo que falou isso? Ou foi um escrito dos homens, da religião? O Senhor diz: abrirei as janelas dos céus e derramarei bênção até que não haja lugar suficiente para recolher. E por vossa causa repreenderei o devorador. E graças a Deus, isso aconteceu comigo. E pode acontecer com você. Vai acontecer com você. Se você for diante do Altíssimo e cobrar os seus direitos, porque como filha, como filho, você não pode viver numa situação apertada. Você tem pai, ele é o Senhor, é o dono de todo ouro e prata. Ele não precisa de dinheiro, ele não precisa de oferta, ele não precisa de dízimo, ele não precisa de nada. A igreja dele precisa, mas ele não. E para que a igreja dele tenha todo o suprimento, para que se dê continuidade à sua tarefa, à sua função, sua missão de pregar, de ensinar a palavra dele, então há necessidade. Deus nunca deixou faltar nada. Nunca. Graças a Deus. Então eu sou testemunha viva. Eu prego e eu posso falar sobre dízimos e ofertas, porque Deus me mostrou que Ele é fiel. Ele não falta com ninguém. Quando Ele promete, Ele cumpre a palavra dele. É o que Ele disse. A palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz, que me dá prazer. Está escrito isso. Você, amiga e amigo, não tem que ficar mendigando, pedindo, implorando: pastor, ora por mim. Você não precisa disso. Se você está em Jesus, Jesus está em você, cobre dele. Cobre dele. Essa é a fé que eu creio, essa é a fé que eu tenho, essa é a fé que eu ensino, que eu passo para as pessoas. Quem crê, amém, vai em frente, vai arrebentar. Quem não crê, paciência, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Nada. Não fique esperando, amiga e amigo, por ninguém.
Você tem que depender diretamente de Deus. A palavra é para todos. A palavra é para todos. Se você é aquela pessoa que fica na expectativa de cumprir alguns mandamentos da palavra de Deus e ficar depois, quando tem necessidade, ficar na dependência do pastor, do bispo, do padre, de quem quer que seja, você se torna uma pessoa religiosa. Quer dizer, a palavra de Deus não está em você e você não está na palavra. Então não funciona. Isso é religiosidade, que nós já falamos tanto esses dias passados. A pessoa religiosa não assume aquilo que ela crê. Ela pega o pacote de problemas, joga na mão do seu líder, do pastor, do padre, seja lá de quem for. Ela não quer assumir. E isso é que é religião ou religiosidade. É isso que você tem que se libertar, se é o seu caso. Você tem que depender de Deus. Essa dependência é você e ele e você. E ele quer isso. E ele tem prazer nisso. Deus permite que nós passemos por problemas, dificuldades, situações difíceis, para que nós venhamos aprender a depender dele. E quando dependemos dele, nós temos comunhão com ele. Pessoal, individual, sem depender de ninguém. Sem depender de bispo, pastor, de igreja, religião, quem quer que seja. A gente tem um acesso individual com ele, privado com ele. Então, minha amiga, meu amigo, vá fundo no seu relacionamento com Deus. Eu estou lembrando aqui de Ana, aquela mulher sofrida, que era estéril. Era estéril. Ela era humilhada pela outra mulher do seu marido, que tinha filhos quase que todo ano. E Ana foi à casa do Senhor e falou com Deus. E reclamou. E chorou. E ela mesma resolveu o problema. Ela resolveu o problema com Deus. Ela fazia suas ofertas, seus sacrifícios. Seu marido a amava, dava até mais ofertas para ela dar na igreja, lá no templo. Mas ela só resolveu o problema quando ela mesma chorou na presença de Deus, reclamou com Deus, cobrou de Deus o cumprimento da palavra dele. E Deus ouviu. E fez do filho dela, o filho que ela teve, o grande profeta Samuel, um dos maiores profetas de Israel. Então, amiga e amigo, Deus quer isso. Deus permite certas situações para empurrar a gente para chegar até ele. É o que Jesus falou: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Agora tem que tomar cuidado para não pedir tudo, que às vezes pedir uma coisa que não é a vontade de Deus, senão você vai passar apertado. Que tudo que você peça a Deus venha a ser de acordo com a vontade dele. Do contrário, você pode ter certeza que você vai se machucar. Então, amiga e amigo, não dependa do pastor, do bispo, da igreja, da religião. Dependa diretamente da fonte. Vá direto à fonte. Porque se o pastor pode chegar à fonte, por que você não pode chegar à fonte? Por quê? Eu pergunto, por quê? Não faça isso. O religioso, ele quer um intermediário entre ele e Deus.
Então ele fica comendo na mão do religioso também. Ele não pode comer na mão do religioso, do bispo, do pastor, de quem quer que seja. Ele tem que comer na mão direta de Deus, com as suas próprias mãos. Ou eu estou errado? Eu estou errado. Eu pergunto a você. Você quer continuar, ficar na dependência do pastor, da sua religião? Você quer, ao invés de ficar na dependência direto de Deus, você tendo acesso a Ele, e falando com Ele, e reclamando, e cobrando, e também atendendo o que Ele manda fazer? Porque esse é o relacionamento. Quando Deus fala, Jesus ensinou dizendo assim, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, quando a pessoa tem um relacionamento com Deus, quando ela está em Jesus, Jesus está nela, ela ora em nome de Jesus, Pai nosso que estás nos céus. Quer dizer, ela mesma chega diante dele e não pega o seu problema e joga nas costas do pastor, de quem quer que seja. Não. Ela vai direto à fonte. Entendeu, amiga e amigo? Você não pode, não deve ficar na dependência de ninguém, a não ser de si própria e, sobretudo, de Deus, se é que você quer resolver os seus problemas. Deus abençoe a todos. E aliás, eu queria falar e pedir a você para neste domingo trazer como oferta a Deus, você dá carona uma pessoa depressiva, uma pessoa que está aflita, ferida. Veja, faça o possível para trazê-la neste domingo, porque neste domingo, qualquer Igreja Universal do Reino de Deus, nós teremos um clamor, nós vamos fazer um mutirão para libertar as pessoas que estão na depressão. Vamos unir a nossa fé. Vamos fazer aquilo que Jesus mandou que fizesse. Nós vamos fazer. Curar os enfermos, libertar os oprimidos. Jesus mandou isso. Então nós vamos fazer aqueles que vierem, obviamente. Mas preste atenção. Se você tem um problema econômico, corra atrás. Fale com Deus. Não fica na dependência de ninguém, não. Aliás, qualquer problema que você tiver, fale com Deus. E você que conhece uma pessoa que tem depressão, tristeza, vazio, vontade de morrer, etc., etc., então traga essa pessoa, porque ela não tem condições de chegar até Deus, porque ela nem crê, às vezes nem crê em Deus. Mas você vai trazê-la para ela ser liberta desse espírito que atormenta ou tem atormentado tantas pessoas, tá bom? Neste domingo, em qualquer Igreja Universal do Reino de Deus. E é de graça, é gratuito. Pode trazer a pessoa, ninguém tem que pagar nada. Nós vamos ajudá-los. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Amém.